Imagine a vastidão árida, o sol implacável castigando a pele. Yahushua, fragilizado após 40 dias de jejum, enfrenta a sussurrada tentação. A fome extrema o atormenta, e uma voz surge prometendo alívio, transformar pedras em pão, um milagre ao alcance da mão. Esse é o começo de uma batalha espiritual, um duelo de vontades onde o poder e a glória terrena são oferecidos em troca da devoção. Elevado ao pináculo do templo, desafiado a provar sua filiação divina com um salto audacioso, Yahushua se mantém firme. Do alto de uma montanha, contempla todos os reinos da terra, um império ao seu alcance, mas a um preço inaceitável. Em cada provação, a dúvida se instala. A fragilidade humana se manifesta, mas a fé inabalável prevalece. O deserto se torna o palco de uma vitória silenciosa, um triunfo da alma que ecoa através dos tempos. O deserto, vasto e impiedoso, estendia-se como um sudário de areia, sob o sol inclemente. A miragem tremeluzia no horizonte, confundindo a visão e a esperança. Ali, naquele isolamento absoluto, a figura de Yahushua se destacava contra o céu causticante. 40 dias de jejum haviam esculpido sua face, acentuando a profundidade de seu olhar e a fragilidade de sua carne. A sede era um tormento constante, a fome, uma agonia lancinante que corroía suas entranhas. Mas era no silêncio daquele deserto, na privação extrema, que a verdadeira batalha se travava. Inscreva-se no Castigo Divino Mag. Curta e ative o sininho para não perder as próximas revelações. Comente agora: eu sou de Yahushua e irei até o fim. Não era uma luta contra a fome ou a sede, mas um confronto espiritual, um embate de vontades que ecoava em cada grão de areia. Uma voz, sibilante e persuasiva, irrompia no silêncio, oferecendo soluções fáceis, atalhos para o sofrimento. A tentação, disfarçada de compaixão, sussurrava promessas de alívio imediato. Se és o Filho de Deus, dizia a voz, ordena que estas pedras se transformem em pão. A visão do pão fresco, fumegante, dançava diante dos olhos famintos, um convite irresistível à satisfação imediata. Mas Yahushua, consciente da armadilha, resistia. Aquele deserto não era apenas um lugar físico, mas um estado da alma. Era o ponto de convergência entre a fragilidade humana e a força divina. O palco onde a fé era testada até o limite. A tentação não se limitava ao apelo da fome, mas se estendia à sede de poder e à busca por reconhecimento. Elevado ao pináculo do templo, contemplava a cidade sagrada, um mar de telhados e minaretes sob o sol da manhã. A voz, agora mais audaciosa, desafiava: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te sustentarão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. A vertigem era intensa, a queda inevitável, mas a fé de Yahushua inabalável recusava o espetáculo, a demonstração vazia de poder. Do alto de uma montanha, a vastidão do mundo se revelava em toda a sua glória. Reinos e impérios, cidades e florestas, desertos e oceanos, tudo se estendia aos seus pés. A voz, agora no seu tom mais sedutor, propunha: tudo isto te darei se, prostrado, me adorares. O poder absoluto, a dominação sobre todas as coisas, era oferecido em troca de um único ato de submissão. A tentação era avassaladora, a promessa tentadora. Mas Yahushua, fiel ao seu propósito, rejeitava a idolatria, a barganha com o mal. Cada tentação era uma faceta da mesma provação, um teste à sua identidade, à sua missão. A dúvida se insinuava, a incerteza pairava no ar, a fragilidade humana se manifestava em cada fibra do seu ser. Mas a fé, como uma chama tênue, persistia em meio à escuridão. O deserto, implacável e silencioso, testemunhava a luta interior, o embate entre o bem e o mal, a vitória da alma sobre a tentação. Aquele triunfo silencioso, conquistado no isolamento e na privação, ecoaria através dos tempos, um farol de esperança para a humanidade. A jornada que se iniciava naquele deserto árido revelaria a profundidade do sacrifício e a magnitude do amor, transformando a aridez da alma em um jardim de esperança. As provações, contudo,
não cessaram com o deserto. Era apenas o prelúdio de um caminho árduo, repleto de desafios que testariam a resiliência e a compaixão de Yahushua. Agora, imagine a jornada através de cidades poeirentas e aldeias esquecidas, onde a miséria e a doença eram companheiras constantes. A cada passo, a dor humana se apresentava em sua forma mais crua. Leprosos marginalizados, cegos mendigando à beira do caminho, famintos implorando por um pedaço de pão. A tentação neste novo cenário não era mais a oferta de poder ou glória pessoal, mas o apelo à indiferença. Era a facilidade de desviar o olhar, de seguir em frente, de se proteger da dor alheia. Por que se importar com a miséria do mundo? Sussurrava a voz agora disfarçada de pragmatismo. Não podes salvar a todos. Concentra-te em ti mesmo, na tua missão. No entanto, Yahushua, movido por uma profunda compaixão, escolhia o caminho oposto. Em vez de se afastar da dor, ele se aproximava. Tocava os leprosos, desafiando o estigma e o medo da contaminação. Devolvia a visão aos cegos, trazendo luz à escuridão. Alimentava os famintos, multiplicando pães e peixes para saciar a multidão. Através de cada ato de compaixão, ele demonstrava que o verdadeiro poder não reside na dominação, mas no serviço, que a verdadeira glória não se encontra nos palácios, mas nos corações transformados. Ademais, a compaixão de Yahushua não era apenas um ato isolado, mas um princípio fundamental de sua mensagem. Ele ensinava que amar ao próximo como a si mesmo era o mandamento mais importante, a base de toda a lei. E a verdadeira fé se manifesta nas obras, na prática da caridade e da justiça. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, dizia ele, convidando seus seguidores a trilhar o mesmo caminho de entrega e sacrifício. De modo semelhante, considere como essa compaixão se estende àqueles que nos ofendem e nos perseguem. A voz da vingança, do ressentimento, pode ser forte, especialmente quando nos sentimos injustiçados. Mas Yahushua nos desafia a amar os nossos inimigos, a orar por aqueles que nos maltratam, a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ora, essa mensagem de amor e perdão era revolucionária em sua época e continua a ser um desafio para nós hoje. Em um mundo marcado pela violência, pelo ódio e pela intolerância, a compaixão de Yahushua se apresenta como um farol de esperança, um caminho para a reconciliação e a paz. Ao escolhermos a compaixão em vez da indiferença, o amor em vez do ódio, podemos transformar o mundo ao nosso redor, um ato de bondade de cada vez. Contemplando a tapeçaria que se teceu até aqui, percebemos que os fios da provação, da compaixão e da escolha se entrelaçam, formando um retrato complexo da essência humana frente ao divino. Não se trata apenas de uma narrativa de tentações superadas, mas de uma exploração profunda das motivações que nos impulsionam e dos valores que definem nosso caminho. A aridez do deserto, outrora um símbolo de isolamento e sofrimento, revela-se agora um crisol onde a fé é purificada e a verdadeira vocação se manifesta. À medida que avançamos, a paisagem interior se expande, revelando que a batalha não se limita ao confronto com forças externas, mas reside na constante negociação entre o ego e a entrega, entre a busca por satisfação imediata e a construção de um legado de amor e serviço. Cada escolha, cada ato de compaixão, torna-se um tijolo na construção desse legado, um testemunho da nossa capacidade de transcender a própria fragilidade em prol de um bem maior. Observando os caminhos que se bifurcam, as encruzilhadas onde a decisão se impõe, notamos que a verdadeira jornada reside na disposição de renunciar ao conforto, de abraçar a vulnerabilidade e de se entregar à corrente da fé, mesmo quando a correnteza parece nos arrastar para o abismo. É nesse mergulho profundo, nesse abandono confiante, que encontramos a força para superar os obstáculos e para florescer em meio à adversidade. Como um rio que serpenteia através de vales e montanhas, a narrativa nos conduz por terrenos acidentados, desafiando nossa percepção e expandindo nossa compreensão. As promessas de poder e glória, outrora miragens sedutoras, perdem seu brilho diante da luz da verdade, da revelação de que a verdadeira grandeza reside na humildade, na generosidade
e no amor incondicional. Refletindo sobre essa jornada até o presente momento, compreendemos que a mensagem central não se resume a uma série de eventos isolados, mas a um convite à transformação. Um chamado para que possamos reconhecer a divindade que reside em nós, a capacidade de amar e servir que nos conecta uns aos outros e ao Criador. É um desafio para que possamos transcender as limitações do ego, para que possamos abraçar a compaixão como um estilo de vida e para que possamos construir um mundo mais justo, mais fraterno e mais alinhado com os valores do reino. Portanto, com o coração aberto e a mente receptiva, preparemo-nos para o desfecho desta narrativa, para a reflexão final que nos guiará para além da história, para a aplicação dos ensinamentos em nossa própria jornada. Que a luz da fé continue a iluminar nosso caminho, guiando-nos em direção à plenitude e à realização do nosso propósito divino. A hora da colheita se aproxima e os frutos da nossa jornada estão prestes a serem revelados. A jornada agora se aproxima do seu clímax, não como um ponto final, mas como um portal para uma compreensão mais profunda. Os ecos do deserto, as lições da compaixão, as escolhas que moldaram o caminho convergem para um único ponto: a revelação de que a verdadeira vitória reside na entrega. Não na conquista de reinos terrenos, mas na conquista do reino interior. Não na busca por poder, mas na irradiação do amor. A tentação, sob suas diversas máscaras, sempre espreitará. As vozes da dúvida, do medo e da ambição jamais se calarão por completo. Mas a chave reside na capacidade de discernir a verdade por trás da ilusão, de reconhecer a armadilha disfarçada de oportunidade, de manter o foco na luz que guia, mesmo quando a escuridão se intensifica. A compaixão, por sua vez, não é um mero sentimento, mas uma força transformadora. É o elo que nos une à humanidade, a ponte que nos permite atravessar o abismo da indiferença, o bálsamo que cura as feridas do mundo. Ao estender a mão ao necessitado, ao acolher o marginalizado, ao perdoar o ofensor, não estamos apenas praticando um ato de bondade, mas expandindo os limites do nosso próprio coração. E, finalmente, as escolhas. Cada decisão que tomamos, por menor que pareça, molda o nosso destino. Cada sim à verdade, cada não à tentação, cada ato de compaixão, tece a trama da nossa vida, definindo o nosso caráter e selando o nosso legado. Não somos meros espectadores da nossa jornada, mas os seus arquitetos, os seus artistas, os seus protagonistas. Portanto, que a aridez do deserto se transforme em fertilidade da alma. Que a tentação se revele como um trampolim para o crescimento. Que a compaixão seja a bússola que nos guia. E que as escolhas que fizermos sejam sempre um reflexo do nosso amor, da nossa fé e da nossa esperança. A verdadeira prática começa agora, não como um fardo, mas como uma oportunidade. Uma chance de viver a vida em sua plenitude, de abraçar o nosso propósito divino e de deixar um legado de amor que ecoará através dos tempos. Que a paz esteja convosco, que a luz vos ilumine e que o amor vos guie.